Recentemente nós tivemos a publicação do ECA Digital e com ele vem uma série de novos deveres e contextos absolutamente diferentes e inéditos no território brasileiro pelo menos, e hoje a nossa expectativa é trazer um pouquinho de luz para alguns conceitos. Eu queria começar, claro, perguntando um pouco sobre o conceito de acesso provável, Marcel. Acesso provável é um negócio que parece um pouco complicado. O que é isso? Então, Valesca, uma coisa que acho que a lei quis fazer foi trazer um pouquinho de uma expansão daquela ideia do seu produto ou serviço ser destinado exclusivamente para criança e adolescente. Porque aí a gente via várias saídas que as empresas adotavam. O meu produto é para família. Daquela ideia de que, sim, criança e adolescente pode aproveitar, mas tem que ter a supervisão parental. Não, meu produto é voltado para adultos, eu coloco as etiquetinhas necessárias e eu não tenho culpa se adolescentes, por exemplo, mentem a idade, acessam o serviço e tal. Com isso, a lei acabou adotando um conceito que é justamente esse. Ela vai se aplicar tanto para quem claramente destina o serviço para criança e adolescente e até afirma isso, óbvio aí não tem nem o que discutir, mas acho que a grande pegadinha, vamos dizer assim, dessa legislação é que muitas empresas, muitos serviços e produtos online que não imaginariam que estariam cobertos por essa lei vão acabar estando sujeitos a ela por conta dessa ideia de acesso provável. Então é aquela ideia basicamente assim, quão provável é que o seu produto ou seu serviço, teu site, teu app, o que quer que seja utilizado por crianças e adolescentes, mesmo que não originariamente pensado para ser assim. E acho que esse é um conceito vago, esse é um conceito amplo que vai dar muita discussão para dizer a lei não deveria se aplicar para mim por causa disso. E aí o que vai acabar prevalecendo vai ser a famosa verdade real, né? Quem que de fato usa esse serviço, né? E que números a gente tem, que estatísticas existem, por aí vai. Esse conceito ele é bastante complicado, muito embora a lei traga ali em alguns rolos taxativos situações que são dever de absolutamente qualquer ambiente digital de provável acesso à criança ou adolescente que eles não tenham acesso. E ali tem, de fato, muito embora seja um rolo taxativo, figuras bastante abertas. Isso traz uma multidisciplinariedade, então saber e conhecer o ECA Digital não é suficiente para estar em conformidade com ele, você tem que entender um pouquinho de algumas figuras de código penal, do próprio ECA original, a parte de crimes contra criança e adolescente, até contravenção penal, né, a questão dos jogos de azar, e inclusive questões administrativas, como por exemplo o manual de classificação indicativa do Ministério da Justiça, até para modular que tipo de conteúdo aquela determinada pessoa com determinada idade vai ter acesso. Agora, como você vê isso dentro de um contexto de organização interna, justamente não de quem usualmente tem acesso de criança e adolescente, plataformas digitais, mas inclusive sites que hoje em dia na internet qualquer pessoa acessa, basta você digitar, acessar e não necessariamente aquele conteúdo é destinado para aquela classificação indicativa, né? Esse é um ponto interessante porque toda vez que a gente orienta os clientes sobre essa questão de criança e adolescente e produtos digitais, de certa forma o ECA Digital ele trouxe um pouco mais de clareza perto de toda uma principiologia que já existia. A gente cansou de preencher aquelas famosas tabelas que cliente estrangeiro adora, né? Como que é isso? Como que funciona a lei aí? Como que é o enforcement, etc, etc. E a gente falava, olha, na época, né, antes do ECA Digital, não existe uma lei dizendo especificamente X, mas o Ministério Público Federal, mais o ECA numa principiologia mais ampla, o ECA normal, né? O ECA comum, mas a jurisprudência nessa linha. Vou dar um exemplo concreto. Um artigo específico do ECA Digital fala dos loot boxes, né? As caixinhas de recompensa, a gente vai falar disso com mais profundidade já. E já existe uma ação discutindo isso, né? Em que você tem aí uma associação que promoveu essa ação e ela queria discutir se isso fazia sentido, se era alguma coisa que explorava criança e adolescente, pediu o banimento em território nacional, e aí a lei veio e colocou isso, né? Não chegou a proibir completamente, mas disse que esse tipo de coisa tem que ter algum tipo de recompensa real, né? Não pode ser uma coisa que não tenha nenhum tipo de, não necessariamente uma vantagem, mas não pode ser um prêmio vazio, etc, etc. Então coisas dessa linha, quer dizer, o ECA Digital ajudou a trazer, se antes não tinha clareza que tinha na lei, agora tem. Mas os pontos que você trouxe são super importantes, porque acho que uma coisa que algumas empresas, naquela loucura de analisar essa legislação que aparece, às vezes cometem, é analisar a coisa isoladamente. Então, assim, o ECA Digital jamais pode ser interpretado isoladamente, né? Ele não tem disposições criminais, mas o ECA normal, obviamente, tem. Ele não fala de questões de dados, ele negocia, vamos dizer assim, ele trabalha junto com a lei de proteção de dados,
sim, tanto Trabalha como a NPD já vinha debatendo qual seria o uso correto e coerente do uso dos dados de crianças e adolescentes. Agora, por exemplo, a Digital falou em banir o perfilamento para publicidade, que era uma coisa que a própria agência, agora agência, né, já questionava bastante e por aí vai. Então, para reforçar o seu ponto, acho que todas as empresas que estão propensas aí a serem alvo dessa lei, como a gente viu, esse target é grande por conta da história de provável acesso, acabam tendo que conhecer não só a governança, como a parte de documentação e tudo, como essas leis dialogam entre si. Acho que se você puder comentar um pouco mais disso, da tua eu experiência. acho super interessante e eu acho que tem 2 pontos, né? O primeiro ponto é justamente essa análise mais holística, mais multidisciplinar. É necessário absolutamente todas as empresas que atuam no ambiente digital e que se entendem como submetidas ao crivo do ECA Digital, identificar todas as legislações que se conectam com ele para justamente poder documentar em procedimentos internos e não só praticar os deveres, mas também conseguir comprovar documentalmente que está seguindo. Agora, para além disso, e eu acho que linka com uma pergunta que eu queria fazer, Marcel, quando você fala justamente, é importante conhecer ECA porque tem a parte dos crimes do ECA, o Código Penal. Quando a gente olha por essa perspectiva, que inclusive é um pouco mais da minha vivência, né? A gente não está olhando, curiosamente, acho que uma das poucas oportunidades que eu, como criminalista, posso dizer, o meu cliente vai ter que olhar, não para conhecer um risco de responsabilização criminal, mas para conhecer aquele contexto de figura típica, para implementar um sistema que, de certa forma, combata aquela determinada prática criminosa no ambiente digital, mas não porque ele é responsável pela prática, mas porque ele acaba sendo um agente que ajuda no combate. Agora, quando a gente está falando de proteção de dados, o ECA Digital menciona LGPD, menciona algumas questões de minimização de coleta de dados de crianças e adolescentes. Quando a gente está olhando para essa correlação de ECA Digital e LGPD, tem esse mesmo olhar sobre o risco de responsabilização ou não? O ECA Digital ele traz determinados deveres contundentes que vão em linha com uma fiscalização da NPD, por exemplo? Eu diria que o ECA Digital aumentou a possibilidade de responsabilização, porque quais são as grandes novidades em termos de proteção de dados? E até tem uns trechos não necessariamente contraditórios na legislação, mas entre os objetivos que ela busca alcançar versus a proteção que ela também quer dar em outros aspectos. Então, por exemplo, todo um cuidado como que o uso dos dados pessoais de menores, de uma maneira geral, vai acontecer. A LGPD já falava desse cuidado e a ECA Digital reforça. Ao mesmo tempo, qual que é uma grande mudança, sim, para as plataformas digitais? A primeira delas é que contas de menores de 16 anos vão ter que estar vinculadas a contas de pais, mães ou responsáveis, para ter um controle. Não é assim que a internet está estruturada, não é assim que as plataformas funcionam. Todo mundo sabe que internacionalmente, né, acho que vale reforçar isso para o nosso público, você tem desde 1998 o COPPA, né, o Children Online Privacy Protection Act dos Estados Unidos, que é a famosa legislação que criou aquela regra 13-, 13+. Né? Então, todo adolescente que já tentou criar conta quando era criança e foi proibido ou banido ou teve a conta, né, cancelada, foi porque tinha menos de 13 anos. Por quê? Porque as empresas não queriam abrir a possibilidade de menores de 13 anos ter contas, porque isso exigiria exatamente coisas parecidas. A validação do pai ou da mãe ou do responsável, o famoso VPC, né, o Verifiable Parental Consent, etc, etc. Então é por isso que, vamos dizer assim, tradicionalmente sempre se criou esse modelo de 13-, 13+. Não vou dizer que o legislador está necessariamente errado, né? Você poderia discutir se o Código Civil ainda está certo, já que a responsabilidade no contexto... a capacidade civil nesse contexto, né? Ela de fato, né? Até 16 você é absolutamente incapaz, mas vai dizer isso para um moleque de 14, 15 anos. Olha, você não pode fazer nada. Menor chance. E inclusive, dentro desse contexto que até você citou, o controle parental, de fato, ele vem com muita força, porque ele fala de controle parental não só com uma conta vinculada, mas os pais têm que ter a possibilidade de monitorar e, inclusive, definir limite de tempo de uso. Sim. Né? Dentro desse contexto, vamos imaginar hipoteticamente um provedor de internet, de notícias, e aí tem todo tipo de notícia. Tem notícia de economia, tem notícia de fofoca, de celebridade, de futebol. Novela. Exatamente. Ou seja, você tem ali diversas classificações indicativas, até porque tem a novela das 6, das 8, das 9, enfim, né? Não sei, faz muito tempo que eu não assisto novela, mas tem vários tipos. Ele também vai ter que começar a implementar o controle parental porque ele tem um acesso provável de uma criança ou de um adolescente? Isso é algo que provavelmente vai precisar ser debatido, porque
Eu acho que a legislação focou muito em rede social, em essa questão da conta e enxergar uma coisa meio um pouco homogênea que na verdade não acontece, né? O conteúdo em tal rede sempre é apropriado, sempre não é apropriado. Uma coisa foi você discutir, esse é um site de pornografia adulta, lícito para adultos, então é óbvio que ele não deveria ser acessado por criança e adolescente, né? É óbvio até você se deparar com o primeiro adolescente que fala, puxa, né, deixa eu ver o que tem aqui. Mas brincadeira à parte, acho que esse é um ponto. Sites assim, que se imaginariam fora do escopo, vão ter que realmente avaliar se estão fora do escopo e até a audiência que eles têm vai trazer um pouco isso. Até uma coisa interessante, né? Eu cansei de ver em cenários comerciais, acho que não duvido que você tenha visto a mesma coisa, empresas que às vezes na hora de querer vender como que é a audiência dela, que tipo de público tem, etc, etc, naqueles decks, aqueles pitches comerciais, falam, olha, 15% da nossa audiência é de adolescentes, então é um bom mercado para você divulgar seu produto, seu serviço, etc, etc. E aí é aquela coisa do tipo, publicidade para esse público está completamente banida? Não, não está. O ECA Digital não baniu isso, tem discussões, né, que são trazidas aí pelo Conando e tal, mas isso nunca foi pacificado, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo você fala, poxa, mas então você vai dizer que você não está sujeito a essa legislação se o seu próprio pitch comercial traz essa ideia de que você tem uma parcela significativa da sua audiência? Sim. O que me traz a uma outra obrigação que os provedores, as plataformas no geral vão ter, que é outra grande mudança, né? Até hoje, as empresas sempre se basearam naquele modelo de autodeclaração de idade, né? Então era aquela coisa, tinha lá até o bannerzinho, ou você na hora de criar conta falava, qual a sua data de nascimento? E você punha lá a data de nascimento, era a autodeclaração, a plataforma então te encaixava ali, qualquer que fosse o serviço, com a experiência apropriada para a sua faixa etária. Então a plataforma de game para criança impedia certos tipos de acesso, para adolescente aumentava o acesso, mas também não liberava todo o conteúdo, e para adulto, pronto, era. E aí, como a gente bem sabe, né, a molecada sempre, quer dizer, sempre, estou exagerando aqui, né, a molecada às vezes mente a idade, né? Vamos dizer que assim, eu mentia. Exato. Como pai de um jovem adulto e de um adolescente, eu sei bem como as coisas funcionam, né? Quer dizer, a gente vê e sabe, uma coisa é a teoria bonita, né, a letra da lei, outra coisa é como as coisas acontecem. E foi exatamente por isso que a lei foi taxativa, né? Falou que as empresas precisam adotar mecanismos de verificação da idade, e ainda tem a expressão exata lá na lei, vedada a autodeclaração. Sim. E isso é um chacoalhão muito grande, porque ninguém nunca precisou implementar mecanismos de validação ou verificação da idade. E o ECA Digital traz as duas coisas, né? Uma coisa é dizer o seguinte, no momento da criação da conta, você tem que verificar como que você vai conseguir, com quais tecnologias você vai adotar. A lei, obviamente, não fala, faça exatamente isso, faça exatamente aquilo, que tem certa faixa etária. E a continuidade do uso, né, do jeito que a lei fala, cada acesso você teria que de alguma maneira ter a validação, a verificação. Isso me lembrou inclusive o que a gente vê, traçando um paralelo que só reforça o seu ponto das empresas conhecerem a legislação bastante ampla, o que acontece, por exemplo, no contexto de apostas, né? Sim. No contexto de apostas, saiu esses dias, né, uma norma que eles vão precisar agora, as casas aí de aposta vão precisar banir os beneficiários de Bolsa Família. Só que para você saber se o cara é beneficiário do Bolsa Família, você tem que consultar a base de beneficiários do Bolsa Família. Então você já vai saber mais a respeito daquela pessoa. Ok, tem uma finalidade social, que é evitar que o benefício social seja gasto com aposta, etc, etc. Mas é mais uma camada de verificação, então, que vai ser implementada. E hoje a gente vê uma discussão gigantesca, que é, então o que eu faço? Eu exijo RG, CPF, selfie de todo mundo? Porque tem esse problema, né? Eu quero saber se é menor de idade. Eu sei se Marcel é maior ou menor de idade? Se eu estou só me cadastrando ali, eu não sei. Sim. Então eu vou precisar submeter lá uma selfie, um documento, etc, etc. Ao mesmo tempo, no acesso que vem posteriormente. Então eu vou validar a biometria da pessoa toda vez, e aí eu vou estimar a idade. Hoje as tecnologias são assim, né? Eu estimo a idade com base na foto. É aquela coisa maravilhosa, né? Quando estima a sua idade para menos e você é adulto, você fica todo feliz, tô bonitão ainda, bonitona. Quando te estimam para mais, nossa, tô acabado, eu preciso ver. Aquela brincadeira de adulto, não aparenta essa idade, é assim que vai. Mas o meu ponto qual que é?
isso acaba tendo que ser implementado, tipo assim, para todo mundo, né? Você não tem muito como escapar de dizer, não, eu vou fazer só para menor. Bom, para saber que não é menor, eu preciso validar o maior e vice-versa. E aí surgem essas discussões interessantes. Puxa, então eu vou ter a biometria de menores de idade no meu sistema, mas eu preciso fazer isso o tempo inteiro porque eu não posso guardar. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Esse era um ponto que eu justamente ia perguntar para você. Eu acho que tem uma dicotomia interessante, porque obviamente a autodeclaração não serve mais. Ok, então significa que eu vou ter que adotar algum mecanismo adicional para poder certificar que aquela pessoa tem mais ou menos de 18 anos ou determinada faixa etária, de acordo com classificação indicativa, ótimo. Só que o ECA Digital também fala do princípio da coleta mínima de dados. Então, e ele fala coleta, ele não fala armazenamento. E aí é uma dicotomia interessante, porque como é que você vai compatibilizar coletar dados para saber quantos anos tem aquela pessoa, mas ao mesmo tempo também se certificar que é uma coleta mínima? Eu sei que a ideia da coleta mínima, possivelmente na cabeça do legislador, estava muito mais direcionado a questões atreladas a determinados algoritmos e o comportamento das plataformas justamente para entregar determinados conteúdos. Mas ele não diz dessa forma na lei, ele deixa de uma forma ampla. Então como é que as empresas vão poder cumprir a lei de um lado e de uma certa forma não vão estar totalmente em conformidade com o outro? Esse é um problema recorrente em proteção de dados, não tem nem a ver só com a ECA Digital. A gente vê alguns precedentes europeus que são assim: você tem que impedir a fraude pela regulação X, mas você tem que tomar cuidado de não pedir dados demais para impedir a fraude. Aí você fala, poxa, então eu estou sempre errado, né? Quer dizer, se eu peço dado de menos e não prevenir fraude, daí eu violei essa lógica aqui. Se eu exagerei aqui, qual que é a regra? E não é à toa que às vezes tem realmente essas discussões, às vezes até o judiciário, no contexto europeu, por exemplo, intervém para dizer, não, aqui exageraram, a média é essa daqui. Então, só que aí você já enfrentou uma ação judicial, já enfrentou o desgaste de mídia, de imprensa, empresa X fez errado, está sendo investigada por isso, etc, etc. Então, esses são algumas polêmicas assim que acho que só o tempo vai resolver. E por falar nisso, o que eu acho maravilhoso é que assim, a gente pode bolar, o legislador, o regulador, nós advogados, juristas, podem bolar aquela fórmula que eles acham maravilhosa. Aí vem a realidade de como os adolescentes realmente atuam. Essa lógica de validação e verificação da idade, ela já foi adotada em vários outros países. O mais conhecido de todos, que está tendo uma série de polêmicas, é o Reino Unido, né? E lá aconteceu uma coisa muito engraçada. Esses sistemas, essas tecnologias, elas não estão ali para validar a identidade. Não é assim, é Marcel, Leonardo, idade tal, pessoa tal, etc, etc. É para saber, é maior ou menor de idade, ponto. Então, por exemplo, a ideia da validação da idade pela foto, ela vai estimar a idade da pessoa naquela foto. Pois bem, o que a molecada descobriu no Reino Unido que eu achei absolutamente sensacional? E se algum adolescente assistir esse vídeo já vai copiar, né? A molecada simplesmente pegou, como a gente sabe, eu que também sou fã de games, né? Você sei que gosta também, os games estão cada vez mais realistas, né? A molecada simplesmente pegou o rosto de alguns dos heróis de games, criou lá o avatar e botou no reconhecimento facial. Aí o herói lá, todo másculo, né? Sei lá, um cara do Uncharted, o Kratos do God of War, outro assim, mete lá a cara dele. Se parece suficientemente um humano, se não é muito, vamos dizer assim, cartoon, o sistema simplesmente valida e vai, é adulto. E é o Kratos aí. E é quem quer que seja ali, é o herói do jogo de ação. Assim, então assim, lutar contra a molecada, sempre você vai perder. Você tem que entender, então, daí o que é razoável. Porque aí uma empresa que adota um sistema desse, ela não vai querer gastar milhares ou milhões de reais para implementar um sistema desse, que aí qualquer avatar de game burla, né? Sim. Aí o legislador, o regulador vai falar, não, olha que absurdo, tá errado, não sei o quê. Então, acho que a gente vai ver como isso vai evoluir, mas o ponto-chave sempre foi qual? Puxa, vamos evitar que crianças e adolescentes estejam aí, né, expostos a conteúdos inapropriados. E nesse ponto eu queria te perguntar de volta. Acho que um ponto de alerta, né, que muita gente não notou é que a legislação ela também proíbe uma série de coisas que são lícitas para adultos, mas que se forem expostas para menores pode dar problema, exatamente, né? Exatamente, que é justamente em um dos róis da legislação que cita que as empresas obviamente vão ter que adotar medidas eficazes o suficiente que
pelo menos mitiguem o risco de acesso dos jovens àquele determinado conteúdo. Aí tem a parte mais, vamos dizer, óbvia, abuso, exploração sexual, pornografia, mas é importante dizer que não é infantil, ele deixa de forma aberta, então é qualquer exploração sexual, inclusive de maiores. E eles mencionam expressamente a indústria do tabaco e de bebidas alcoólicas. Então, quer dizer, isso foi um dos primeiros aspectos que me chamou a atenção. Para além de ser super aberto, isso significa então que agora o site de uma venda de cigarro, agora então vai ter que ter controle parental, não pode mais autodeclaração de idade. Como é que isso vai funcionar, né? Isso é absolutamente complicado, e eu acho que o que incrementa o problema do entendimento do ECA digital é o timing, porque inicialmente o legislador tinha estabelecido um prazo de 1 ano para a lei passar a efetivamente viger. Nós tivemos o veto presidencial que reduziu e alterou esse prazo para 6 meses. Então ano que vem, daqui a pouquinho... Março, né? Final de março. Exatamente, março já está valendo. Eu considero um tempo muito curto para que toda a indústria do ambiente digital entenda, estude todas as leis, identifiquem se estão ou se não estão em conformidade, e também para que a própria ANPD esteja preparada e que também converse com todo o mercado, porque também vai mudar um pouco para o regulador. Antigamente o regulador tinha uma determinada forma de tratar, agora também meio que deu uma bagunçada ali dentro, e eu queria saber a sua opinião a respeito desse timing de 6 meses e daqui para frente, porque o que acontece? Obviamente os clientes têm a expectativa que nós recomendemos alguma coisa. O que a gente tem que fazer então? O mínimo. Qual é o mínimo que a gente tem que fazer para quando começar a vigência da lei, a ANPD não baixar uma fiscalização e falar, você está em desacordo, vou aqui te dar uma advertência, uma multa, sei lá. Aqui, conhecendo um pouco como a ANPD atuou até aqui, vamos lembrar que a regulação se aplica para todos, mas obviamente a limitação de recursos é entendido como pessoas, tempo, até dinheiro nesse caso, né, no que a autoridade vai empregar os seus recursos, agora a agência, são escassos. Então é óbvio que quanto mais conhecida a plataforma mais alvo ela tende a ser. Assim como grandes sites, grandes empresas de uma maneira geral vão estar mais no alvo. Isso não significa que os menores também não estejam, porque basta um escândalo, basta uma notícia de dizer, tal site, tal game, tal isso, tal aquilo, que de repente isso vem à berlinda. E acho que uma coisa que a gente não pode deixar de lado é que a lei nem entrou em vigor e a gente já está vendo uma movimentação de Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e outras autoridades que são fiscais da legislação de uma maneira geral e que também sempre tiveram esse mandato de proteção da infância, da juventude de uma maneira geral, já fazendo perguntas, a gente já recebeu em alguns clientes isso, fazendo perguntas do tipo, como vocês já estão se preparando para cumprir com a ECA digital? Do tipo assim, oi, né? A lei passou agora e você já acha que eu já tenho um plano? E na cabeça deles tem que ter um plano. As empresas acabam tendo que ter um plano. Mas o ponto acaba sendo esse. Quer dizer, eu achei um erro, eu entendo que é uma questão política, né? Mas esse aumento, né? Aumento não, aliás, o contrário, né? Essa diminuição da vacatio legis, né? De 1 ano para 6 meses, porque 1 ano já não era um período necessariamente super longo quando você para pensar que são medidas, às vezes, de alterar a própria arquitetura de como um produto funciona. É muito fácil para quem não é da área técnica, né? Simplesmente falar o seguinte, implementa tal coisa, né? Parece que quando o cliente fala assim, é só um contratinho, né? E aí você acha que em 5 minutos você resolve aquele negócio, né? Implementa aí essa tecnologia. Primeiro, não existe nenhuma tecnologia de prateleira de mercado hoje que funciona 100% para adequar como estava. Até porque se existisse já teria sido implementado. Segundo, quando o pessoal cria, sempre na base dos melhores esforços. Com o emprego de inteligência artificial, com o emprego dessas comparações, etc, etc. Aí começa a entrar as discussões. Mas a tecnologia não está violando outras leis, outras normas, etc, etc. Então essa questão de estimar a idade, de pegar mais dados, etc, etc. Eu acho que no final das contas a gente vai depender muito da lógica de o próprio regulador, aí a ANPD, entender que, olha, a lei está buscando por meio de coisas até que às vezes podem se contrapor um pouco, um objetivo maior. Se a ideia sempre foi a proteção integral do menor, que é aquela coisa que está na Constituição, né? Prioridade absoluta, como está dito na Constituição, então, puxa, acho que a gente tem que ver o que acaba protegendo melhor. Então eu vou precisar ter mais dados para ter certeza que o meu produto, o meu serviço tem uma certa natureza que, puxa, expor um menor a isso é muito ruim, então talvez eu tenha que ter medidas mais fortes. Por exemplo, a gente sabe que
As próprias casas aí de aposta já têm hoje um QIC fortíssimo, né? Talvez seja um dos melhores do país, junto com o setor financeiro, em termos de impedir que pessoas que não possam apostar estejam no site. Duvido que pegue 100% dos casos, aquela ideia, né, que às vezes aquele sonho que as pessoas têm, não, eu quero uma coisa perfeita. Gente, tudo tem risco, acordar tem risco, dormir tem risco, atravessar a rua tem risco, não tem como, né? Então acho que o bom senso aqui, e acho que a gente construir essas interpretações, essas teses, vão caminhar muito nesse sentido. Olha, pelo menos, e acho que a gente volta para a sua primeira afirmação, né? Pelo menos documente o que você tem. Não confia na ideia de que se precisar você demonstra. É um pouco a lógica do que a gente tem em proteção de dados, quando você faz, por exemplo, os famosos Data Protection Impact Assessment, né? Os RIPDs, né? O Relatório de Impacto da Proteção de Dados. Você documenta o porquê você está fazendo aquilo, o que você ponderou que tem o risco, por que aquela medida mitiga o risco, etc, etc. Se o risco vai se concretizar, se realmente aquele problema vai acontecer, é o imponderável, você não sabe. Mas você tem documentado o racional de o que você adotou que parecia fazer sentido. Isso é muito melhor do que você simplesmente falar, não, mas vai ser evidente do meu produto ou do meu serviço que é assim. É evidente até que alguém pergunta, mas como assim? Não tem nada documentado? E traçando um paralelo aqui, e acho que esses temas, de novo, todos se correlacionam, é o que a gente vê no desenvolvimento e implementação dos sistemas de inteligência artificial. Sim. Que uma coisa que ficou claríssima de acompanhar essa regulação fora, etc, etc, é justamente isso. Esses sistemas vão ser utilizados e os advogados hoje precisam insistir muito, principalmente os in-house, para o pessoal documentar o que está fazendo. Porque a hora que o sistema está rodando e aí está sendo discriminatório contra alguém, está usando dado de menor de idade que não podia usar, está expondo gente que não deveria expor, vulnerável para uma situação, para um conteúdo que não deveria expor. Ah, a IA que fez. Gente, quem documentou esse IA? Ah, a gente comprou de um terceiro aí a solução. Tudo bem, mas vocês implementaram como? Ah, o Zezinho implementou. Cadê a documentação? Então, esse tipo de coisa ajuda demais a evitar responsabilidade, mitigar esses riscos. E a gente pode aqui falar se o legislador exagerou, se pesou a mão, etc, etc, mas a lei está aí, né? E acho que essa questão da fiscalização vai ser meio que inevitável. E acho que esse é o alerta assim, que eu faço, principalmente para o nosso público aí de empresas, pessoas preocupadas em saber como que isso vai acontecer na prática. No final das contas, a tendência que a gente tem aqui é que o regulador seja o mesmo para os três assuntos. Proteção de dados, ECA digital e inteligência artificial. Provavelmente a inteligência artificial também vai ficar agora com a Agência Nacional de Proteção de Dados. E vai ficar pesado não só para eles, mas me preocupa um pouco, assim, eu torço para estar errado, né? Aquela interpretação meio monolítica, né? Do tipo assim, não dá para você interpretar conteúdo para menores com uso de dados no contexto de adultos, né? O que é uma prática perfeitamente aceitável de marketing para adultos já entra às vezes no campo da abusividade para o menor. Sim. E perfeito, então a gente separa essas audiências, mas meu medo é que alguém crie, vamos dizer assim, uma somatória de restrições e a barra fique tão alta que aí você vai ter um monte de limitações, inclusive para um público adulto, por conta da proteção do menor. Esse é um problema que aconteceu nos Estados Unidos, muitas vezes eles já anularam várias leis por inconstitucionalidade lá, nesse contexto. Sempre foi essa lógica, né? Você não pode, sob o pretexto de banir um conteúdo harmful to minors, também impedir o uso, a liberdade de expressão, a liberdade de acesso à informação que os adultos têm. Você cria mecanismos, você cria ferramentas, né? E ao mesmo tempo, né, eu queria até ouvir sua opinião nisso, né? Eu como pai, né, a gente sabe o que você acha que faz sentido educar seus filhos. Todo mundo acha, né, que quer educar seus filhos da melhor maneira possível, né? Acho que nenhum pai ou mãe quer fazer algo diferente disso. E isso entra um pouco nessa discussão de qual que é o momento apropriado de também expor para alguma coisa. Porque também se a gente adota uma lógica do tipo assim, até os 18 você tem uma viseira na cara, né? 18 olha o mundo real como ele existe, cara, cadê a gradual adaptação? Nesse ponto, acho que a ECA digital é até inteligente porque ele fala da progressiva autonomia, da gradual, né, exposição, fala até do contexto socioeconômico brasileiro, né, um pouco dessa linha. Mas eu queria te ouvir assim, o que você vê nesse termos de preocupação, o que as empresas podem fazer? Bom, você tocou num ponto extremamente sensível, até porque desde o vídeo da adultização isso repercutiu não só pela parte justamente da exposição sexual, enfim, de crianças e adolescentes, mas também justamente sobre qual seria a melhor forma ou o melhor momento de você abrir um ambiente digital para uma pessoa que
psicologicamente ainda não está preparado, às vezes, para receber determinada informação e não se sentir impactado de uma forma negativa. O ECA Digital, evidentemente, tenta, da melhor forma possível, que o legislador viu, pelo menos, evitar que isso aconteça. E como as empresas podem se adequar. De fato, a efetividade a gente vai aprender na prática, como você bem disse, construindo ali a muitas mãos, com a ajuda de inteligência artificial e etc. Mas a documentação ela é importante, e um outro aspecto relevante que a gente não citou, a gente falou de relatório, da documentação para você poder provar o que você está efetivamente fazendo, mas é a forma como você efetivamente documenta. Por quê? Não existe sistema infalível, como você mesmo estava comentando há pouco. E ao não ter um sistema absolutamente infalível, a nossa comunicação não pode demonstrar que aquilo é infalível. Porque a partir do momento que você se posiciona de uma forma, às vezes até enfática, na melhor das intenções, você cria uma expectativa na sociedade e no regulador. Isso pode gerar um problema. Então, a documentação de forma estratégica, com uma certa inteligência por detrás que seja transparente, você não vai tapar o sol com a peneira, mas é justamente ser objetivo e evitar de uma forma adorar a pílula. E eu acho que esse é um momento de muita cautela. Para todo mundo que vai ter que se adequar ao ECA Digital, é um momento de cautela, um momento de discussão e, de fato, você vai ter que escolher as suas batalhas para poder documentar e implementar até a lei passar a viger, porque nós vamos ter muitas discussões, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que a gente deve caminhar, como você bem mencionou, no direito comparado como acontece nos Estados Unidos. Eu acho que a lei vai passar a viger, vamos ter discussões, processos judiciais, fiscalizações, e a gente vai começar a modular isso por meio de jurisprudência. Eu acho que eu não vejo outro caminho, porque a lei foi muito aberta. Enfim. Essa história e essas coisas são um pouco cíclicas, né? Me lembra um pouco o que aconteceu no passado quando a justiça tentou banir no Brasil alguns tipos de videogame, que hoje são clássicos, né? O Duke Nukem, né? De 2098, sei lá de quando é um dos shooters aí que existia. Outros, né? Não vou lembrar os nomes agora, acho que tinha um outro game que chamava Requiem, alguma coisa assim, que eram games obviamente violentos, obviamente para adultos, mas que não tinham nada demais. Não era uma coisa, um produto banível para a sociedade como um todo, né? E na época o Huawei, não, temos que banir isso do Brasil, ponto, né? Então esse tipo de exagero sempre acabava levando a esses cenários em que você fala, puxa, né, alguém quer que se arvorar como o paladino de toda a moralidade e tal, e a sociedade obviamente não aceita isso. Então acho que a gente tem que ter esses pontos e contrapontos e ao mesmo tempo reconhecer onde que tem alguns mecanismos válidos sem ter esse exagero. Então a gente tinha comentado um pouco antes da história dos loot boxes no game, né? Eu queria voltar para isso. Então loot box é aquela caixinha de recompensa, né? Para quem não joga game, é aquela coisa do tipo, você vai lá e compra lá R$1, R$5, o que seja lá, a caixinha que vai vir algum item que você pode usar no seu jogo. Normalmente é um item que eles chamam de cosmético, né? Não é um item que vai trazer alguma vantagem para o jogo. Então, sei lá, se é um joguinho de tiro, não é uma arma mais poderosa que a outra, não é que você está comprando para derrotar o inimigo. Não, é uma arma que é colorida de um jeito X ou do jeito Y. A molecada que joga Counter-Strike conhece isso como as skins da faquinha, do tiro e tal. Só que quando você compra lá o baúzinho, vai vir alguma coisa ali que você não sabe o que tem dentro. Se é, sei lá, a skin mais rara, ninguém tem, se é uma coisa comum, é aquela coisa. É uma coisa que é uma surpresa, vamos dizer assim. Então, acho que uma preocupação que sempre existiu, e isso é uma discussão há muito tempo, é, poxa, a molecada fica viciada nisso, é quase como se fosse uma aposta, né? Eu quero gastar uma grana nisso, etc, etc. E aí o legislador falou, olha, não, para menores isso estaria banido, a não ser que você demonstre que a recompensa de fato sempre existe, ela sempre é útil de alguma forma. E aí, como é óbvio, né, nós vamos entrar numa discussão gigantesca do que é útil, né? É útil se a arminha é colorida? Ela deveria ter alguma vantagem, etc, etc. E pode parecer uma bobagem, né, para quem não é desse cenário, mas, gente, é um mercado que movimenta bilhões e que dispara alguns comportamentos compulsivos, né? Existe uma discussão super válida sobre o quanto que, às vezes, a molecada gasta nesse tipo de coisa, né? Todo pai ou mãe já ouviu história, sei que não passou por situações em meu filho gastou não sei quanto no cartão, comprando a moedinha, isso, aí vai lá na App Store, na Google Play, pede para devolver, etc, etc. Então o ECA Digital também acabou inserindo esse tema ali, né, no meio do caminho e
Acho que a legislação acabou, não chegou a banir completamente algumas coisas, mas ao mesmo tempo limitou muito o que poderia acontecer. Quando a gente fala, por exemplo, da publicidade, eles proibiram a ideia da perfilação, da publicidade totalmente personalizada. Então eu não posso criar o perfil de uma criança ou de um adolescente para dizer gosta de tal coisa específica para mostrar o anúncio específico, mas não baniram aquele anúncio do tipo, tecnicamente toda criança gosta de sorvete. Então vamos fazer uma propaganda geral de sorvete, né? Coisas mais ou menos nessa linha, que acho que é esse meio termo. E acho que me preocupa um pouco é isso, né? Passado aí esse calor todo, né? A gente viu isso, e você falou dos números no contexto do julgamento do Marco Civil da internet pelo Supremo. Sim. As plataformas tentaram trazer números que eram muito úteis. Olha, a gente, independentemente de qualquer discussão judicial, remove tantos milhões de conteúdos que foram questionados. Não precisou de ordem judicial, uma simples denúncia resolveu, veja como a gente é eficaz. E aí você podia mostrar um número que era assim, olha, eu resolvo 99,9% dos casos. Não adiantava, o calor da discussão era, você falhou no 001. É isso. Então, esse desafio que eu acho que a hora que passar esse calor e o pessoal começar a entender, olha, mas vocês estão fazendo o seu melhor, realmente você tem essa documentação para demonstrar como isso está sendo feito? Quais são essas práticas? Acho que é aí que a gente vai conseguir ter esse meio termo. Nesse meio tempo, né? Torço para o nosso público aí acompanhar a gente, junto com a gente aí, a evolução da legislação e ver como vamos ficar. Muita coisa, muito tema, mas a nossa expectativa é as melhores, né? Essa é a ideia. Muito obrigado. Tchau, tchau.